voltar. E aí, no meio disso tudo, vem Marcos Leonardo, não vem Marcos Leonardo, fracassa Marcos Leonardo porque não tem dinheiro. Saiu lá um relatório da comissão do Conselho Deliberativo prevendo um déficit, o aumento da dívida ao final de 2025, se o São Paulo não apertar mais o cinto. Não tem mais nem furo no cinto do São Paulo, mas precisa apertar mais. Isso é inexplicável. Porque senão não vai ser possível. E a janela do São Paulo foi absolutamente tímida, né? Eu tive uma dúvida, depois me ajudem. A comissão, ela é oficial do clube ou é uma de oposição que criou uma comissão? Não, ela é oficial. Oficial. Ela foi criada quase que uma obrigatoriedade nesse processo de reestruturação financeira para dar informes periódicos de como, ou pareceres, de como está indo. O Júlio Casares, a gente já volta à janela, o Júlio Casares comentou, junto à Priscila Senhorães, nossa colega, esse parecer da comissão, dizendo que ainda não foi contabilizada a janela do meio do ano, então a venda do Ferreirão, ainda tem a janela do final do ano, dando a entender, Tironi, basicamente, que ele vai fazer o possível e impossível, e se não tiver fechado no azul em dezembro, ele vai vender 1 ou 2 jogadores que ainda restam. O Patrick, né? Foi hoje? O Patrick está indo, né? Mas é um valor do Patrick não. Mas eu imagino que ele deixe o Henrique do Caro para vender no final do ano, outro. A raspa da geração 2006 para fechar no azul. Aí a minha pergunta é o ano que vem, né? Isso. Porque eu acho que o São Paulo em 2025, ele não é o coitadinho. Não é. Ele tem um orçamento de time grande, uma folha de pagamento de time grande, não das principais, mas de time grande, para jogar uma disputa de vaga na Libertadores, mas ele, pela circunstância e política nova adotada, ele, e inclusive ao pacto com... Imagine poder criar... com a Galápagos, que administra o FIDIC, não investir em direito federativo de jogador. Ou seja, o São Paulo é impedido internamente de investir em direito federativo. Aliás, é uma questão que envolve depois o Marcos Leonardo, lá, né? Que, no final das contas, o clube árabe queria obviamente, uma compensação, uma grana pelo empréstimo do Marcos Leonardo, que o São Paulo não tinha para dar. Não é que assim, vendeu o Ferreirão, pega um pouco do Ferreirão aqui, vamos investir no... Não, né? Ele é travado nessa... O caminho que normalmente, sei lá, você tem um departamento de futebol. Como o Santos disse, o Matos disse que está fazendo. Estou vendendo fulano, vou receber aqui e vou investir no Cicrano. Não, o São Paulo não é esse caminho em 2025. Então, o São Paulo não investiu em jogadores com direito federativo, mas investiu em jogadores caros, a partir do Oscar, né? Foi o primeiro que ocupa a maior faixa salarial da folha de pagamento do São Paulo. O Tolói não é barato, que veio nessa janela agora, né? Mesmo que eles tenham, todos esses que vieram para o São Paulo, fora o Oscar, acho que é bom pontuar, eu posso até considerar também o Oscar, porque o Oscar ganhava mais na China. Se você falar, putz, o Oscar está ganhando menos no São Paulo que ele estava ganhando na China. Sim, é verdade, mas ainda está ganhando muito. Mesmo que o Tolói, o Rigoni, o Fulano, todos esses que chegaram, o Wendel, todos esses que chegaram estão ganhando na faixa salarial que o São Paulo pode pagar, exceto o Oscar. Mas o São Paulo, com 9 contratações e algumas delas por conta de lesões, como é o caso do Rigoni, como é o caso de outros, ele tem uma folha de pagamento gorda ainda, muito gorda, cara, substanciosa, que despende uma questão mensal que está aí, ainda continua gastando muito com o futebol também. Porque os machucados seguem na folha normalmente. Porque os machucados seguem na folha também, né? Não é uma folha de muitos... números, né? Como o Vessone falou, vieram 9, saíram 25, 26 agora com o Patrick. Não é é um corte em quantidade, mas a folha do São Paulo continua alta, né? A minha pergunta não é mais sobre 2025. O 2025 fechou a janela, é isso que tem o time do São Paulo. Acho que tem um time para 2 frentes que dá para encarar, mas com algumas lacunas importantes no elenco e tal. Um time que é majoritariamente velho, porque o jogador de direito federativo, livre de direito federativo, normalmente é um jogador em fase final de carreira. Então é um time que tem média de idade alta.
e que não vai, já com os indícios, ter um 2025 que permita, em 2026 nós vamos ser fortes no mercado e no time. Não tem nenhum indício disso. Pelo contrário. O indício para 2026 é continuar com a política de redução de gastos e pouco investimento no futebol. Né? Não é uma coisa de um ano, não é o remédio amargo de um ano. É um remédio de... Aí a gente já está tendo... Por isso que é importante pessoas que falam com mais clareza sobre isso, que não é o caso do presidente de São Paulo. A gente já tem indícios de quem toma conta dos fundos, que é um projeto de 5 anos de saneamento. Não é um projeto de um ano. É isso. Então, tudo que o São Paulo está fazendo, quando o Casares fala centenário 2030, centenário 2030, é 5 anos sendo modesto no mercado. É isso aí. 5 anos. Não é 2025. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, fazendo esse processo, tendo um fôlego maior para investir. Então, Pode ser mais rápido? Pode. Mas tudo indica que não será o ano que vem. E aquela história de beber água limpa no meio do ano que vem? Eu acho que aí é você passar a operar no azul. Começar a beber água limpa, né? Começar não é, eu acho que o que você Não é uma acha? cachoeira. Significa foi a isso? interpretação que o São Paulo competiria com o Flamengo. Não, mas o que significa beber água limpa, então? Operar no azul. Então, mas Você começar a fazer... Se o São Paulo quiser operar no azul, ele opera esse ano. Ele vende todo mundo, tem um time pior que o do Sport, mas ele opera no azul. Explica. Calma. Ele pode fazer isso, sim. Então, ele pode vender o Morumbi, não por exemplo. significa É que a nada ele pergunta operar. dele, Então, o torcedor de arquibancada, significa muita coisa. operar no azul, ele acha que vai ser igual ao Flamengo, o Não, torcedor. não, Por isso que é ok. importante a pergunta. Não, sem dúvida que é. A dúvida fica mesmo. O que é preciso explicar é que quando você reverte esse movimento Isso. que está te empurrando para o fundo, né, você começa a respirar. A água limpa pela minha interpretação, não tenho os dados, os números importantes, mas na minha interpretação, a água limpa é começar a poder investir no futebol. Começar a poder investir no futebol significa estar no azul, com as contas controladas, com credibilidade no mercado, trazendo novamente possíveis parceiros, empresários de jogadores que queiram colocar os jogadores no São Paulo, sem transfer ban, né? Com os investidores do fundo felizes, sabendo que o que foi construído com eles foi cumprido. Tudo isso está dentro do beber água limpa. Porque você para de beber água contaminada e começa a beber água limpa. É óbvio que você vai ficar mais saudável, né? Você vai ficar mais saudável. O água limpa não pode ser confundido com aquilo que disse o Vessa, que vai chegar na janela do meio do ano que vem Com o Palmeiras e o São Paulo vai investir 500 milhões. Porque se ele fizer isso, ele quebra. Você entende? Essa que é a diferença. E isso seria fundamental que fosse esclarecido, comunicado de forma clara. Né? Porque senão, o raciocínio de vocês, e ele é lógico e é coerente, falar, eu topo fazer o sacrifício, mas ano que vem eu quero um time. Não vai ter. Porque essa questão do direito federativo, essa nova política, ela já completou um ano. O São Paulo não investe em direito federativo há um ano. Então, não é o Corinthians que parou agora por um transfer ban e tal. O São Paulo já deixa de investir em jogadores desde o ano passado, desde que decidiu tomar esse caminho. Agora, tem uma coisa paralela aí, né? Nesse projeto de reestruturação, que é a tal parceria com a base. Que é a coisa, né, que passou no Conselho de Administração e que o Casares falava, o presidente do São Paulo, que ia atacar 3 frentes. Na verdade, ia estar atacando 2. O projeto de reestruturação financeira, primeiro, a reestruturação de Cotia depois, que está vindo 6 meses depois, ou 1 ano depois. Super polêmica, que eu acho que tem muita discussão nisso aí. E, futuramente, eventualmente, a questão do Morumbi, que eu não acredito. Enfim, seria lá 2030. Agora, se você
já vendeu praticamente toda a sua geração de 2006, que era muito boa, para fechar no azul no primeiro ano, você não vai ter a geração de 2007, o ano que vem, com tantos jogadores para vender. A não ser que esse projeto de parceria da base comece a tirar produzir clubes, mais jogadores e mais dividendos. A troco do quê? Em troca do quê? Essa que é a questão desse projeto paralelo que está rolando, administrado pelo mesmo fundo que controla o FIDIC. Então, ainda é embrionário e acho que esse tipo de esclarecimento, mais ainda, se ele não houve com o FIDIC, eu duvido que ele exista com esse fundo que está sendo aprovado na calada da noite a fórceps, em reuniões dos conselhos. No São Paulo, essas ainda não explicadas. Acordo na base, FIDIC, está devendo mais. Tem um relatório aí que agora diz que o São Paulo está economizando o que pode, mas está devendo mais. Eu não sei, é mais ou menos como as coisas acontecem no Corinthians. Não, tem um negócio aqui, está melhorando, hein? Não está não, está piorando. E o Rigoni, essa sim, a boa notícia, já está pronto para jogar, ao menos. Já está treinando. Enfim, muitas coisas. Muita mistura aí, né? Eu acho que dentro de campo, que é mais simples analisar, eu entendo que a pressa para colocar o Rigoni em atividade tem a ver com a incerteza da presença do Lucas, inclusive no jogo da volta contra a LDU, né? O Lucas não está ainda treinando no campo depois do procedimento cirúrgico no joelho. A avaliação do departamento médico do São Paulo e do médico que operou o Lucas é que ele não tem mais nada no joelho, está limpinho, e que agora seria um processo de recondicionamento físico, mas é como se ele tivesse recomeçado do zero. O jogo da LDU no Quito é daqui a 10 dias, né? Então, o primeiro jogo está completamente descartado, talvez no segundo jogo. Enquanto isso, o São Paulo vai recuperando os jogadores com lesões mais simples, né? O Arboleda, o Marcos Antônio passa a ter chance, que ele já voltou a treinar no campo, a jogar contra a LDU e tal. E o Rigoni pode ser uma opção, até porque você não tem o André Silva, esse você sabe que você não tem, e talvez não tenha o Lucas. O Oscar também você não terá. A frase um pouquinho me incomoda, essa frase aí, né? Só depende dele e tal. O Lucas nunca fez sacanagem. Do jeito que tá, parece que é o seguinte, ó... Esse é o médico que o operou, né? Não é o médico do São Paulo. Acho que quando ele fala só depende dele, você depende de como será a recuperação dele, não do esforço. Que eu não gostei só da frase. Ele fala, cada jogador, cada caso é um caso. Então eu posso operar o joelho aqui e tal, e a minha recuperação ser pior. É que eu acho que nunca dependeu do Lucas. A parte dele ele sempre quis fazer, o cara muito correto e tal. Não, me incomoda um pouquinho a frase. Eu até entendo o que ele quer dizer, é que a frase me incomoda. Talvez ter sido mal colocada, mas eu não quis dizer que o Lucas pode não querer, ou não vai fazer fisioterapia. Não, ou que não estava querendo e agora só depende dele. O organismo do cara pode ser um organismo diferente, né? Eu acho que fundamentalmente pelo procedimento feito na artroscopia, que é retirar a fibrose que causava dor. Isso. Então, acho que o que ele está dizendo, ele não vai ter mais a limitação da dor no processo de recondicionamento. A fibrose se foi. Então, o depender dele, acho que agora é o correr atrás, porque, na verdade, ele ficou inativo depois desse procedimento por 2 semanas, 10 dias. Então, ele voltou a algumas casas, né, no processo de recondicionamento. Agora, quantas questões fora de campo são várias, Tironi. Eu acho que aí valeria a gente mergulhar mais. Para mim, aquilo, antes de colocar o projeto de votação da base, da parceria, no Conselho Deliberativo, o São Paulo tem que, isso eu estou sugerindo, né, porque eu não falo pelo conselheiro do São Paulo, né, falo pelo público ou pelo torcedor do São Paulo. O São Paulo teria que abrir as suas contas desse movimento financeiro desse ano, do FIDIC. Por quê? Porque o fundo que controla o FIDIC e as restrições econômicas do São Paulo hoje é o parceiro que vai controlar a parceria da base amanhã. É o mesmo parceiro. E acho que essa situação só poderia ser aprovada se tiver dando certo agora, nesse momento. Dando certo não é... Se tiver
a comprovação que esse negócio está funcionando. É tipo, se fosse uma franquia, primeiro você mostra que o primeiro prédio deu certo, a primeira loja, deu certo aqui, aí eu tô indo para a segunda loja. Sem Seria jogo, uma porque coisa lá assim. não é só uma questão, né, do hoje. Ele afeta o amanhã e a coisa mais rica que o São Paulo tem, que é a sua categoria de base. Então é isso, galera. É sobre esse negócio do FDIC da base agora, o normal. A gente tem que ficar de olho muito aí, cara. Com as próximas informações que vai vir, Rigoni já tá regularizado, então já pode jogar pelo São Paulo. Então, mas o São Paulo tem que dar uma resposta fora do campo, cara, sobre como é que tá indo essa dívida, porque, pô, saiu a matéria que pode aumentar a dívida. O São Paulo tá abrindo mão, vendendo jogador, ainda pode aumentar a dívida. Então tem que ter cuidado com isso. Vamos ver as próximas informações aí, como é que vai sair, porque tá muito nebuloso ainda, como o Arnaldo fala. Minha opinião também é essa. Comenta aí a opinião de vocês aí, se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Então se esquece pra Band Esporte, link na descrição. Valeu, é nóis!